vez para estar com vocês na escola. Eu sei que para a maioria de vocês é a primeira vez na escola de cromatografia iônica. A gente já está na terceira edição e é sempre um prazer estar aqui e poder trazer um pouquinho sobre a técnica. Então eu vou conversar com vocês sobre os fundamentos, tá bom? Fiquem à vontade para fazer pergunta ao longo da apresentação. Não pretendo fazer um tempo no final, então fiquem livres aí para vocês erguerem a mão, fazer a pergunta no momento que vocês acharem oportuno, tá? Não tem problema me interromper. E até gostaria, tá, que vocês fizessem as perguntas ao longo do tempo. E nós vamos fazer uma pausa, mais ou menos daqui uns 30 minutos, vai ter o coffee break, então minha apresentação vai ser pausada aí, vai ser em duas partes, tá bom? Bom, então vamos começar. Eu vou falar então para vocês sobre introdução, vou falar sobre as fases móveis, falar sobre colunas e falar sobre o cromatógrafo, principalmente as partes que são mais incomuns em relação à cromatografia líquida tradicional. Quando a gente vai para a cromatografia eletroiônica, a gente tem algumas particularidades no sistema, então eu vou falar para vocês sobre o gerador de eluentes. Legal que vocês vão ter a oportunidade de ver essas partes que eu vou falar de forma teórica, vocês vão ver na parte prática durante a escola de C, hoje, amanhã e quarta-feira, tá bom? Vou falar sobre supressora e vou falar sobre os detectores. Então vocês vão entender aí um pouquinho sobre a introdução, vou trazer um breve resumo da cromatografia iônica para vocês, explicar quais fases móveis a gente usa. As colunas não tem muito segredo, acaba funcionando como qualquer coluna de cromatografia líquida, e explicar sobre o funcionamento do equipamento. Então, durante hoje, a parte da manhã, agora até o fim da parte da manhã, horário do almoço, a gente vai navegar por esses temas, ok? Se vocês não estiverem me ouvindo, pode ir aí no fundo, pode falar, não estou ouvindo, aí eu falo um pouquinho mais alto. Amanhã eu não tenho apresentação, então eu consigo poupar a voz para quarta-feira voltar aqui. Então, uma breve introdução um pouco sobre a cromatografia iônica, ou seria a cromatografia de troca iônica, né? A gente pode ir conversando sobre ela ao longo do dia. Então, quando a gente fala em cromatografia líquida, a primeira coisa que a gente vai parar para olhar, tá, é o experimento do Tsuet, que aconteceu lá nos anos de 1900. Ele marca o início da cromatografia líquida tal qual conhecemos hoje. Tá, Miller, mas por que você está falando de cromatografia líquida se nós estamos aqui numa escola de cromatografia iônica? Porque a cromatografia iônica é só um jeito de se usar a cromatografia líquida. Então ela está contida dentro da cromatografia líquida. Então nós temos o experimento do Tsuet, que foi desenvolvido lá no início dos anos 1900, que usava uma fase estacionária de carbonato de cálcio e uma fase móvel de éter de petróleo. Esse foi o primeiro experimento. Então ele usava um sal, basicamente polar ali, bem polar, e uma fase móvel composta de hidrocarbonetos apolar. Isso aí perdurou durante muitos anos, e aí nós temos então o princípio da cromatografia líquida, que é uma fase estacionária sólida e uma fase móvel líquida. Se a gente tivesse outro tipo de fase estacionária e outro tipo de fase móvel, a gente muda o tipo de cromatografia, tal qual cromatografia gasosa, cromatografia por fluido supercrítico e tantas outras que a gente tem aí, camada delgada e afins, tá? Então, a gente tem nossa história começando lá nos anos 1900. Mas, quando a gente fala de cromatografia líquida, o que é comum? Lógico, depende do setor que você começa a trabalhar, talvez você já tenha, ou tenha um primeiro contato, você já comece com a cromatografia iônica, mas, no geral, nós não temos ela tão disseminada quanto a cromatografia em fase reversa, por exemplo, que é a famosa coluninha C18, fase móvel de água, acetonitrila, metanol, tá bom? Que é aquela básica ali que a gente acaba conhecendo primeiro. Esse tipo de cromatografia, ela dissemina ali por conta da indústria farmacêutica nos anos 80. Então a gente tem uma evolução ali da indústria em si, da parte tecnológica, voltado para a cromatografia de fase reversa. Porém, a troca iônica é mais antiga que isso, tá bom? Nós também podemos falar de fase normal, que foi o que o Tsuet fez, né? Quando a gente inverte a polaridade entre a fase móvel e a fase estacionária, nós temos a cromatografia de fase normal. Mas, historicamente, né, a gente tem todos os esforços concentrados nesses modos cromatográficos. Por isso que a gente tem uma infinidade de colunas para fase reversa, uma infinidade de possibilidades de fase móvel, né, que são mais comuns ali de se usar. Então a gente tem tampão, par iônico, coluna handicap, de polar embed, vários tipos de coluna.
E mais recentemente nós temos o uso, né, do modo Hillich aí para moléculas muito polares. Então, basicamente, a gente pode separar em 3 partes aí. Nós temos fase reversa de média a alta polaridade, média polaridade a baixa polaridade, vai. Fase normal também de média polaridade, para moléculas de média polaridade, Hillich para alta polaridade. Mas e moléculas iônicas? Dá para trabalhar com algum desses modos? Né? Fase reversa tem, eu vou chamar de adaptação, né? Tem uma adaptação que a gente usa o pareador iônico, aí a gente sai para outro modo, então a gente vai fazer algo que não é natural daquele método, então a gente vai forçar aquele método a trabalhar com íons. Vocês acham que isso vai ser fácil? Vai fluir super bem? Ou vai gerar problemas? Vai ser difícil de replicar? Né? Quando a gente não usa a natureza normal de alguma coisa, a tendência é a gente ter problemas. Então, o pareador iônico se disseminou muito para análise de substâncias iônicas por fase reversa. Mas isso é um problema. Nem todo íon eu consigo analisar por fase reversa. Então, a cromatografia de troca iônica, ela faz parte de um conjunto de modos cromatográficos. Então, o que são modos cromatográficos? Isso aqui é uma definição, classificação do Snyder. Se vocês procurarem outros autores ou outras fontes, talvez vocês encontrem mais modos cromatográficos. Então, como eu comentei, as cromatografias, elas se diferenciam pelo estado, basicamente, da fase móvel e da fase estacionária. Quando a gente pega a fase estacionária sólida e a fase móvel líquida, a gente está dentro de cromatografia líquida. Mas qual sólido eu pego e qual líquido, ou solvente, solução iônica, etc., eu uso como fase móvel, me direciona a um desses modos cromatográficos aqui. Então, a troca iônica, a cromatografia de troca iônica, ela faz parte de cromatografia líquida, assim como fase reversa, fase normal. Então, ela é só um modo. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque a teoria de cromatografia líquida é a mesma para fase reversa, para fase normal, para troca iônica. Então, se você pegar um livro de cromatografia, você vai conseguir determinar ou estudar a teoria para aquele modo cromatográfico. A diferença é o comportamento prático. Então, o que, por exemplo, se a gente quiser fazer uma eluição, a gente quiser usar uma fase móvel mais forte, o que é uma fase móvel forte? Ela tem mais força de eluição, ela arrasta mais as substâncias que estão dentro da coluna, ou seja, eu eluo mais rápido. Se eu quiser diminuir o tempo de retenção, eu uso uma fase móvel forte. O que é uma fase móvel forte em fase reversa? Normalmente, né, normalmente não, mas por teoria, é maior solvente orgânico, porque o solvente orgânico ele tem polaridade mais próxima da coluna, compete mais com a substância que está retida, então ele consegue arrastar mais fácil. Agora, quando a gente fala de fase móvel forte na troca iônica, não é solvente. Então a gente tem o mesmo conceito, eu preciso aumentar a força iônica da fase móvel, preciso aumentar a força da fase móvel, e aí para isso eu preciso aumentar a força iônica da fase, e aí eu preciso aumentar a concentração. Nós vamos ver isso durante a apresentação. Mas o caminho é o mesmo. Agora, o que eu mudo é diferente. Então, se vocês entenderem um pouquinho dos conceitos de modos cromatográficos, fica mais fácil de trabalhar com troca iônica. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente conhece outros modos, como fase reversa, fase normal, exclusão de tamanho. Não queira aplicar o jeito de se fazer o aumento de força da fase reversa para a troca iônica. Mas aumentar a força é a mesma coisa. Então, se eu quero diminuir a retenção, eu aumento a força da fase. Como eu faço isso aqui é diferente do jeito que eu faço aqui. E aí a gente vai ver desta forma. Então, por isso que eu estou trazendo uma introdução para vocês entenderem que troca iônica não é algo fora. Fase reversa está aqui, fase normal está aqui, troca iônica não está aqui. Ela está aqui junto. Então, ela não é uma cromatografia separada. A partir do momento que vocês aceitarem isso, a cromatografia de troca iônica fica mais amiga de vocês. Porque vocês percebem que ela não faz parte de um grupinho completamente separado. Então, a gente classifica dentro dos modos cromatográficos aí, tá? Só a exclusão de tamanho, não é o foco, né? Mas ele é um pouquinho diferente, ele não é o irmão, ele é o primo dessa família aqui. Então ele funciona um pouquinho diferente, mas não tanto assim. Tá? Então, a cromatografia de troca iônica, ou cromatografia iônica, enfim, ela é uma importante técnica analítica para a gente analisar, principalmente, misturas de íons inorgânicos, análise de biomoléculas, como proteínas, oligonucleotídeos, peptídeos, tá bom? Carboidratos, então vocês vão ver aqui a análise de íons inorgânicos, nós temos experimento para análise de íons inorgânicos, nós temos
experimento para análise de carboidratos, tá? Dá para fazer análise, por exemplo, de ácidos carboxílicos, preparação de amostra, como cromatografia bidimensional, etc. E também, eu vou passar bem rapidamente, porque não é o foco da minha apresentação, e fenação com outras técnicas. Então aqui vocês vão ter também o experimento, né, acoplando a cromatografia iônica ao ICP. Então a gente vai ver como é que isso funciona, né, de forma bem prática. Então, a separação vai ocorrer na coluna, que contém grupos ionizados, tá? Ligados à superfície da fase estacionária. Então, quando eu vou para a troca iônica, né, antes de ir para a troca iônica, eu estava falando de fase reversa para vocês, eu comentei polar, apolar, a gente tende a trabalhar com polaridade da molécula. Quando a gente vai para a troca iônica, a gente tem interação iônica. Então, eu estou falando de carga, positivo com negativo, tá bom? E a gente tem esse tipo de interação. Então, é uma interação de atração entre íons de carga oposta. Na cromatografia de troca iônica, aquela frase que a gente ouve nos cursos de que os opostos se atraem, é verdade dentro da troca iônica. Então, se eu quero analisar ânions, que são substâncias negativas, a minha fase estacionária, que é a minha coluna, tem que ser de carga oposta, porque senão, negativo com negativo não interage, e o meu ânion de interesse vai ser eliminado. Então, eu preciso da minha fase estacionária com carga oposta ao que eu vou trabalhar. Isso gera uma confusãozinha, normalmente, quando a gente vai pegar a coluna, né? Porque a gente fala, eu quero uma coluna aniônica. A coluna aniônica, ela é positiva, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, porque a coluna catiônica é negativa. Quer dizer que é uma coluna para cátion e a outra é uma coluna para ânion. Então, a coluna para ânion, ela tem a fase estacionária dela, as partículas lá dentro da coluna, todas carregadas positivamente. E aí o meu ânion negativo vem, interage, tudo bem que aqui está uma ligação iônica, eu não achei uma interação iônica para mostrar para vocês, mas eu tenho o positivo com o negativo se atraindo um com o outro e gerando uma força de atração e interação, tá bom? Então, dentre a classificação das interações que acontecem em fase reversa, em cromatografia líquida, a interação iônica é a mais forte. Então, se a gente tivesse uma escala de interações, de força de interação, a troca iônica, a interação iônica é a mais forte. Eu falei de fase reversa. A fase reversa trabalha com interações mais fracas. Sempre que eu tenho interações muito fortes, entendam que elas demoram para acontecer ou demoram para se perder, para eliminar aquela interação. Então, a cromatografia de troca iônica ela tende a ser mais lenta do que uma fase reversa, uma fase normal. O que mais lenta? A análise? Não, dá para fazer análise em 5 minutos, dependendo do que você quer analisar. A questão é equilibrar a coluna, condicionar equipamento. Como a gente está trabalhando com interação forte, para eu equilibrar e adaptar e deixar a interação que me interessa, às vezes demora muito mais do que outros modos cromatográficos, tá? Então, nós temos interações muito mais fortes que as de Van der Waals, por exemplo, observadas em fase reversa. Então, a interação iônica, ela exige uma certa paciência do operador para trabalhar. Os meninos estão aqui mexendo com o cromatógrafo, eles vieram sexta-feira colocar o equipamento para funcionar, para que garantisse que hoje... Olha lá. Para garantir que hoje tivesse tudo funcionando direitinho. Não daria muito certo se a gente chegasse agora, montasse o equipamento e colocasse ali para fazer análise. Ia sair análise, mas ia sair com muitas variações. Então a troca iônica ela exige um tempinho a mais ali, de calma, né, de paciência com o operador, para que vocês consigam fazer, então, a análise. Tá? Então, a separação... Eu vou tirar meu casaco, que está esquentando aqui. Eu venho para São Paulo. Nunca sei se vai estar frio, vai estar calor. Pode deixar. Pode deixar. Então, a amostra e a coluna, elas vão ter cargas opostas, tá? Para a gente conseguir fazer a interação iônica. A nossa fase móvel, ela tem que ter interação igual à minha amostra. Ou seja, a carga, se eu estou trabalhando com um ânion, eu quero analisar ânion, a minha fase móvel tem que ser aniônica. Por quê? Porque se entrar um ânion com uma coluna, uma espécie negativa, com uma coluna positiva, eu tenho uma interação super forte acontecendo, tá? Se não vier ninguém para quebrar isso daqui, vai ficar ligado lá dentro e não vai sair nunca mais. Então, nunca mais, nunca é uma palavra muito forte. Um dia sai. A questão é quando. Talvez a gente nem esteja aqui para ver sair de dentro da coluna.
Mas eu preciso de alguma outra espécie que faça competição por esta coluna positiva. Então, para ficar claro para vocês entenderem e irem assimilando como funciona a cromatografia iônica, se eu vou trabalhar com ânions, a minha fase móvel é aniônica também. Eu tenho que me preocupar com o ânion da minha fase móvel e não com o cátion. Sempre tem um contra-íon ali. Mas a gente vai ver sobre fases móveis ali. Se eu vou fazer análise de cátions, a minha fase móvel tem que ser positiva. Eu tenho que me preocupar com a espécie positiva da minha fase móvel. Por quê? A minha coluna é negativa. E na análise de ânions, a minha coluna é positiva. Se eu não fizer isso, eu não tenho análise. Eu tenho uma retenção muito forte. E aí a gente não tem uma separação adequada. E aí a retenção, então, ela vai ser governada majoritariamente, não unicamente, pela competição entre esses íons da amostra, os íons da fase móvel, pela minha coluna que está paradinha lá e está todo mundo passando por dentro dela, tá bom? Então, a gente tem mais ou menos esse esquema de interação, onde eu tenho a fase estacionária positiva para uma análise de ânions e a minha fase móvel negativa. Este equilíbrio entre esses ânions que estão se movendo dentro da coluna, ele liga aqui, daqui a pouco ele sai, liga aqui, e assim vai trocando ânions aqui dentro, porque a fase móvel está se movendo dentro da coluna. Este equilíbrio demora um tempo para acontecer, e esse que é a chave da reprodutibilidade em cromatografia de troca iônica. É eu saber, conhecer o meu método, e entender que eu preciso esperar 1 hora, 2 horas, para que a coluna atinja isso daqui e possa receber a minha amostra. Quando a minha amostra chega, ela é um ânion, ela vai quebrar o equilíbrio da fase móvel, vai se ligar com a coluna, porém está continuando a entrar a fase móvel vai desligar ela e empurrar ela para frente. Se eu não tivesse um ânion adequado como fase móvel, essa amostra chega, interage fortemente com a coluna e aqui ela fica. Tá? Por isso que cromatografia de troca iônica, quase que, na verdade, não é uma escolha do usuário, mas praticamente é obrigatório o uso de pré-coluna. Se você não usar pré-coluna, a chance de ter um ânion que se ligue na sua coluna e não saia mais de lá é alta. Então você tem uma chance de contaminação muito grande em cromatografia de troca iônica por conta da força de interação. Então é sempre bom ter uma coluna antes, que é a pré, que é o nosso seguro para evitar a contaminação. Então, normalmente, as colunas de cromatografia iônica são vendidas no parzinho, pré-coluna mais coluna, porque se a gente usar só a coluna, a chance de contaminar ela é grande, então a gente precisa daquela coluninha de segurança antes, para que, caso um ânion interaja muito com a fase estacionária, ele fique lá na pré-coluna e não atrapalhe a minha análise em si. Tá? E aí isso daqui vai acontecendo diversas vezes dentro da coluna, e essa separação, né, a separação dos ânions, pensando numa análise aniônica, ela depende das características do meu ânion, como número de cargas, raio iônico, né, basicamente densidade de carga. Então o tamanho do íon influencia, o quanto de carga aquele íon tem. Então normalmente em troca iônica, para íons do mesmo tamanho, é comum ter uma eluição dependente do número de cargas. Então, íons de uma carga só saem antes, íons de 2 cargas saem depois, íons de 3 cargas saem depois. Mas, se eu tenho variação no tamanho desses íons, isso pode influenciar um pouquinho, tá? Mas, no geral, a gente tem aqui, por exemplo, ó, fluoreto, cloreto, nitrito, brometo, todos eles têm uma carga. Os que têm nitrato, aí os que têm 2 cargas, sulfato, depois fosfato, e assim sucessivamente. Mas isso aqui pode virar um pouquinho, tá?